É o seguinte, ontem foi dia da Copa do Brasil, ou melhor, Copa do Brasil, né? Que Copa do Brasil, o quê? Não estou falando espanhol, estamos no Brasil, então é Copa do Brasil. Ontem foi dia dos confrontos de volta da terceira fase se iniciarem. Não à toa está ali a camisa do Clube Náutico Capibaribe, sim, aquela camisa preta ali é do Clube Náutico Capibaribe. Comprei no período da pandemia, quando o Náutico lançou essa aqui, Vidas Negras Importam. Achei bacana a homenagem, bacana, belíssima camisa também. Ontem estive em Náutico e São Paulo. O Náutico aí recebendo o tricolor paulista depois de muito tempo no Estádio dos Aflitos, um jogo, querendo ou não, que marca na época. Lembro que em 2012 o Náutico fez grandes jogos contra grandes times do Brasil na Série A, terminou em 12º naquele ano, voltando a receber, né, times como o São Paulo. O Náutico que foi rebaixado, né, jogou a Série A pela última vez e em 2013 foi rebaixado na lanterna com 20 pontos, venceu pouquíssimos times naquela edição de Série A. Lembro que terminou vencendo o Corinthians na Arena Pernambuco, mas nos aflitos, né? Tem um tempo que o Náutico não recebe aí times como o São Paulo. Teve o Cruzeiro na Série B, né? O Náutico estava na Série B junto com o Cruzeiro em algum momento, mas enfim. É um grandíssimo jogo, estive lá, estive em loco e vou relatar aqui com vocês o que vi da partida e também, né, o que a gente pode falar do ambiente e tudo mais. Antes de mais nada, separei aqui os jogos da Copa do Brasil que aconteceram no dia de ontem, né? O Vasco acabou avançando para cima do Operário, tomou o gol no finalzinho, passou nos pênaltis 7-6, Vasco de Fernando Diniz. O Atlético Paranaense também avançou, ganhando do Brusque por 1-0, o agregado foi 1-0. E o Grêmio eliminado para o CSA na Arena do Grêmio. Um lance tanto quanto questionável, eu não achei nada, o Grêmio deveria ter tido esse gol validado, iria para os pênaltis, mas 0-0, o CSA ganhou no Rei Pelé, avançou. E Náutico 2, na verdade, São Paulo 2, Náutico 1. Náutico 1, São Paulo 2, já que o jogo da volta foi no Estádio dos Aflitos. Assim como no Morumbi, né? No Morumbi, sim. São Paulo 2, Náutico 1, no agregado 4-2 para o tricolor paulista. Um jogo de ontem que começa de maneira desastrosa para o Náutico. São Paulo faz um gol com 4 minutos, né? Gol de Luciano. Inclusive tiveram 2 gols na outra barra. Eu estava atrás do gol de cá. Tiveram 2 gols do lado de lá, tanto do Náutico quanto o primeiro do São Paulo. Mas deu para ver a rede balançando, evidente, com 4 minutos no escanteio, né? O São Paulo que aproveitou bem esses escanteios, foram bem perigosos, diferente do Náutico, né? Que vou falar um pouco sobre o que vi do estilo de jogo do Náutico, mas aproveitou muito pouco, sequer, na verdade, aproveitou, pelo menos dos que me lembro, dos que me recordo. O Náutico poderia ter aproveitado melhor os escanteios da partida, bola parada que decide jogo, e principalmente falando de um nível de orçamento de um São Paulo Série A com o Náutico, que hoje está na Série C, você tem que aproveitar melhor essas chances. O Náutico foi bem ineficaz na bola parada, principalmente no escanteio, muitas indo nas mãos de Rafael, que conseguia na pequena área ali dar um pulo tranquilo, socar a bola e ir pro abraço. São Paulo que abriu o placar com 4 minutos, então com 4 minutos de jogo no Estádio dos Aflitos, a partida já estava 3-1 no agregado. Complicado para o Náutico, que jogava a vida no sentido de não tem a maior das obrigações na Copa do Brasil, mas avançando é um respaldo bom para você jogar a Série C. Como o CSA, que joga também a Série C, avançou e vai utilizar, né, para a janela e tudo mais. É um dinheiro que faz bastante diferença. Como foi importante o Náutico ter passado da primeira fase contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte e também contra o Vitória, o meu time. Passou do Vitória jogando no Barradão, venceu por 2-0 contra o São Paulo, acabou sucumbindo no sentido de perder, né, os 2 jogos. A verdade é que com esse 3-1 muito cedo já estava difícil. O Náutico acabou tendo uma expulsão também com 10 minutos. 1 a menos, com 3-1 no agregado, a parada complicou. Acontece que senhor Ferrarese, foi que nem maluco, né? Solada, expulso também, os 2 lances foram pro VAR. O jogo ficou 10-10, por mais que estava, né, 3-1 para o São Paulo, a expectativa crescia para cima do Náutico. O São Paulo abdicou completamente da partida. Veio para trás, o Náutico sempre com as jogadas lateralizadas, o Patrick Alan que consegue, né, ter boas associações, é um cara de apoio, aparece para ser essa opção de passe tanto um pouco mais atrás quanto para lateralizar. O Náutico que tem um jogo muito lateralizado, né, fazendo triangulações pelos lados, é bem perceptível que o Náutico não conseguia jogar por dentro,
teve uma jogada no primeiro tempo que me lembro de Kelvin, na individualidade, né, conseguindo, né, jogar por dentro e chutar, né, de alguma forma para tentar ser um elemento surpresa, né? O Kelvin, que é aquele que jogou no São Paulo, que jogou no Porto e que hoje está no Náutico, que nesses jogos é o diferente, é o que tem que aparecer, acabou não escondido, mas, né, com essa questão de ter 10 jogadores em campo, por mais que o São Paulo também, a partir de determinado momento, também teve a expulsão e ficou com 10 em campo, quando você é tecnicamente abaixo, né, acaba pesando um pouco mais na qualidade coletiva do time. O Náutico, que lateralizando esse jogo, voltou para o segundo tempo melhor, né, com 3-1 ainda na primeira etapa, voltou para o segundo tempo melhor, mas o São Paulo recuado, com as linhas bem postas, bem compactas, bem juntas, tanto quando o Náutico cruzava essa bola, a Arboleda superior, assim, esmagadora maioria conseguindo tirar pelo alto, o Rafael indo muito bem também, né, nas saídas, mas o Náutico não conseguia entrar na área do São Paulo. O São Paulo fechou muito bem esse funil, além de proteger muito bem os lados e a bola aérea. Então o São Paulo neutralizou completamente o jogo do Náutico, algo muito parecido com o que o Náutico fez contra o Vitória no Barradão, né? Protegeu muito bem o funil, fechou as laterais do campo, o Vitória não conseguiu jogar porque também tem esse jogo muito lateralizado e não teve, né, naquele momento, o Vitória qualidade para jogar por dentro, entre linhas e também, né, tentar alguma coisa no corredor central. A mesma coisa com o Náutico, né? Tinha até um Talicinho que entrou no segundo tempo indo muito bem, num contra um, conseguiram um escanteio ou outro, mas o Náutico não aproveitava o escanteio e também o Talicinho parava nesses escanteios. O São Paulo fechava muito bem essa lateral de campo, então ele não conseguia entrar na área com efetividade para conseguir um passe para trás, né, para ver quem estava chegando. O Bruno Mezenga, inclusive, foi muito mal na partida, né? O Náutico estava com alguns desfalques, acho que o Paulo Sérgio foi desfalque para o Náutico. Esse é um baita desfalque, né? Poderia ser uma opção ao lugar do Bruno Mezenga, acredito que seria titular, né? É um jogador que eu considero tecnicamente acima e que, além disso, vive um momento melhor, faz mais gols que o Bruno Mezenga, não estava disponível. O São Paulo, né, começa a colocar meninos da base, teve o próprio Rodriguinho, que fez o 2-0 do São Paulo naquele momento, né? O jogo chegou a ficar 4-1, o Náutico desconta no final com Hélio Borges, que entra também ao decorrer da partida. Então, um placar assim que foi resolvido, né, no primeiro tempo, o São Paulo amplia no segundo, a rapaziada da base entrando, o São Paulo abdicou do jogo, se fechou muito bem atrás, quando conseguia sair, saía muito rápido, o André Silva perdeu um gol feito, depois veio o Rodriguinho para fechar o caixão. O Náutico tentou de todas as formas, não abdicou do jogo, tá? O Náutico foi para cima e, assim, não tinha nada a perder, né? O Muriel saindo com os pés, sendo um líbero, acertando tudo com os pés, tá? Acho que ele não faria isso num jogo protocolar, digamos assim, na 10ª rodada da Série C. Não vejo o Muriel sendo esse líbero, saindo com os pés, driblando os jogadores do São Paulo como fez, né? Mas ele arriscou contra o São Paulo e conseguiu acertar todas. Foi muito bem, o Náutico não deixou, né, de tentar, tentou a todo instante, inclusive palmas para a torcida alvirrubra, que ontem botou 16 mil torcedores nos aflitos com renda de 1.600.000. Né? Ticket médio aí, então, de R$100, parada cara. A torcida do São Paulo também lotou a visitante, não sei quanto estava o ingresso da visitante, mas eu lembro que paguei no primeiro lote um valor salgado, mas era um jogo, né, que valia a experiência e pensei também em documentar aqui com vocês. Torcida alvirrubra lotou o estádio no início do jogo, cheguei lá 9h25, cara, saí daqui andando, moro perto consideravelmente até dos 3 estádios do Recife, mas consegui chegar lá 9h25, entrei no estádio, subi, não tinha, vi o primeiro tempo todo do lado da grade, né? Então o campo de ataque do Náutico estava muito bom para ver, o do São Paulo estava um pouco confuso ali pelas grades, mas o clima estava muito bom. Depois do jogo também a torcida virou essa chave, né? Querendo ou não, o Náutico não tem essa obrigação da Copa do Brasil, então todo mundo foi nesse ânimo de dar essa força para o Náutico, que tem um jogo difícil contra a Ponte Preta agora no próprio Estádio dos Aflitos. Vai jogar contra mais um time de São Paulo. Ponte, que está bem na Série C, tomou 4-1 do Brusque, mas, né, vai ter essa missão aí contra o Náutico nos Aflitos e acredito que vai ser um bom jogo, inclusive, né? Acho que para o nível Série C, Náutico e Ponte Preta é um jogo grandíssimo e vamos ver, né, como é que o Náutico vai lidar com essa eliminação. Acho que a grana era importante, mas o mais importante no ano do alvirrubro é, de fato, o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, coisa que já deveria estar, né? São 3 anos agora na Série C, já deveria ter saído dessa situação. O Náutico não é time de ficar 3 anos numa Série C, mas vamos ver como é que acontece tudo isso. Rapaziada, lotou o estádio, tentou,
os jogadores também, né, tentaram, mas não rolou. O São Paulo, tecnicamente acima, foi com esmagadora maioria titular. O Oscar estava em campo também, né? Além de tudo, a oportunidade de ver um craque como ele, joga muita bola. O zagueiro Carlinhos, tá? Destaques individuais aqui, vamos para destaques individuais. Zagueiro Carlinhos do Náutico, fechou. Ganhou todas, pelo menos que eu vi, né? Não sei se no primeiro tempo, quando ele estava do outro lado lá, teve alguma situação. Mas o zagueiro Carlinhos, 100% nos duelos por baixo, né? Saindo muito bem também para o jogo. O Náutico que começou a fazer uma saída de 3 quando teve o jogador expulso. O Carlinhos era esse cara, às vezes ficava mais na sobra, às vezes mais pela esquerda. Enfim, não sei se era uma variação que o Hélio dos Anjos pediu para ele ou se é uma característica já do próprio jogo do Náutico, né, dele variar. Ou então pode ser influenciado pela expulsão, né? Também tem essa situação. Enfim, rapaziada, esse é o meu relato de Náutico 1, São Paulo 2, Náutico eliminado da Copa do Brasil, mas tem um ano longo com um maior objetivo aí de subir para a Série B pela frente. Tamo junto, voltando aqui com o Recanto dos Esportes, tá? Eu que tava totalmente voltado pro Recanto do SCV, falando exclusivamente do Vitória. Agora vamos tocar também aqui o Recanto dos Esportes de volta. Inclusive temos mais de 2.000 inscritos, né, por aqui. Espero que vocês curtam, deixa o like, se inscreve, compartilha com a rapaziada. Estamos voltando, né, um vídeo ou outro, não só quando eu for para jogos, tá, mas eventuais opiniões, né, não só polêmicas, mas opiniões do que estiver acontecendo no futebol, no Brasil e no mundo. Tamo aqui, valeu, tamo junto. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Tavares, siga o Recanto dos Esportes e o Recanto do SCV. Valeu, fui!